Olá meu amigo, salve meu irmão, pregar o evangelho com mais um vídeo para você. Antes da gente começar eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, tá ok? Isso ajuda muito o canal. Se você tem gostado dos nossos vídeos, se inscreve, compartilha nas redes sociais, tá ok? Não esquece de marcar o sininho aí para você receber as notificações. E vamos ao assunto de hoje. O assunto de hoje é o ato de justiça de uma pessoa que nos salva. Um ato de justiça que nos salva da perdição, que nos reconcilia com Deus. Fica comigo que hoje vamos falar de Romanos. Isso mesmo, meus queridos, o que o Pregar o Evangelho vai trazer para nós hoje, para nós todos, acredite, é para nós todos, é uma leitura rápida, uma reflexão sobre o livro a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 18 a 21. Eu vou deixar aqui, tanto na descrição como no vídeo, escrito, mas se você quiser abrir sua Bíblia, a gente está usando a Almeida Revista e Atualizada para acompanhar isso. Então abra comigo para você conseguir acompanhar perfeitamente Romanos 5, de 18 a 21. Está dito assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então estamos falando hoje desse ato de justiça, o ato de justiça de um só homem. Nos versos, se você olhar nos versos de 12 a 21, não só aí de 18 a 21, nos versos de 12 a 21, Paulo desenvolve uma analogia entre Adão e Cristo. Adão é o cabeça da raça humana. Cristo é o cabeça da nova humanidade. Então, a morte reinou desde Adão até Moisés. Nós vamos ver que a morte reinou de Adão até Moisés. Ele diz lá no versículo 14. O que eu quero dizer com isso? Para mim estar citando aqui que a morte reinou de Adão até Moisés. Porque, eu vou continuar lendo o 14, você vai entender onde eu quero chegar. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Essa é uma declaração direta, entendeu? Mais direta dessa analogia que eu estou querendo dizer. E só que essa analogia está presente em toda essa passagem. Ela está no verso 12, você vai observar ela vai estar no verso 15 ao 19. Você vai conseguir observar essa analogia entre Cristo, entre Adão e Cristo. Adão, cabeça, lembrando Adão, cabeça da humanidade, e Cristo, cabeça da nova humanidade, dos nascidos de novo, o cabeça da igreja. Só que, por que ele fala isso no 14, já que eu citei mais especificamente o 14? Paulo está querendo dizer aí que o pecado já existia antes da lei ser dada no Sinai a Moisés. Então o pecado já existia e a morte já era o salário desse pecado. As pessoas então morriam, as pessoas pereciam no Antigo Testamento antes de Moisés por descumprirem a lei. A gente pode ver isso, Paulo ilustra muito bem isso, essa lei escrita no coração que deixa o homem indesculpável. E após a lei, você vai ver que
é sistematizado, é jogado na cara do homem a sua condição pecadora. Só que, entretanto, vamos dizer assim, quando a gente fala de analogia, paralelismo, nós temos que ter em mente uma coisa muito importante, muito vivamente, quando a gente fala em paralelismo, que há aqui, nesse paralelismo entre Cristo e Adão, um extremo contraste. Um paralelismo existe entre as duas figuras de Adão e do segundo Adão, Cristo, mas há um contraste que entrelaça, que se mistura nessa comparação entre Adão e Cristo. O Adão que deixou a queda de herança, é o primeiro Adão, o Adão marido de Eva, ou seja, de Adão a gente herdou o pecado e também a condenação. Já em Cristo, nós temos como herança, Cristo com sua obra redentora, com o seu ato de justiça, ele nos permite dar a mesma herança que ele mesmo tem enquanto Filho de Deus. Por isso, a Bíblia nos declara que nos tornamos co-herdeiros de Cristo. Então, se há uma analogia, que definindo a palavra analogia, é uma relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos, há também uma antítese que eu vou chamar de filosófica. Há uma antítese filosófica entre Adão e Cristo. A antítese na filosofia é uma negação, deixa eu ler porque eu coloquei, uma negação de um termo ou especulação filosófica formulada anteriormente, estabelecendo dessa maneira uma contrariedade ou contradição intelectual. Então isso seria a antítese, essa contradição intelectual. A negação de um termo, estabelecendo essa contradição intelectual. Então, Adão, para nós, ele formulou a queda. Entendeu? Você tem que entender claramente, a gente pode falar muito devagar, porque isso é muito importante que se compreenda. Tanto você que já estuda teologia, que já é crente em Jesus Cristo, quanto você que está me ouvindo agora, que ainda não teve o seu encontro com Jesus Cristo, a sua fé ainda não foi lançada no seu coração, e eu rogo a Deus para que seja. Então, enquanto Adão, com a queda, ele formulou a queda, Adão formula a queda para nós. Cristo vem paralelamente. Adão formula a queda, Cristo paralelamente formula a salvação para a gente. Então, numa pequena esquematização para a gente fazer, em Adão a gente vai ter pecado, condenação e morte. Pecado, condenação e morte. Herança do pecado, o salário do pecado é a morte. Já em Cristo, nós temos justiça, justificação e vida. Pecado, condenação e morte. Justiça, justificação e vida. É o que nós temos em Jesus Cristo. Se no pecado nós temos, em Adão temos o pecado, em Cristo temos a justiça. Se em Adão temos a condenação, em Cristo temos a justificação. Se em Adão temos a morte, todos morrem em Adão, porque todos são pecadores, em Cristo temos a vida, porque a nós é imputada a justiça de Cristo por sua vida de cruz e por sua morte de cruz. Então, através desse paralelismo antitético, a gente consegue chegar no foco do raciocínio que eu quero trazer aqui hoje, que é o ato de justiça de Cristo. É onde eu quero focar sempre, em tudo que a gente pregar, em tudo que a gente expuser. Mas é o ato de justiça de Cristo, o ato de que um só homem praticou, para que todos os que creiam sejam salvos, para que a igreja seja salva. Chegamos no foco que eu desejo dar, que é os versos 18, que são os versos, esse foco está nos versos 18 a 21. Então, um ato de justiça e o ato de justiça de um só. Essa semana alguém disse, não sei se essa semana ou semana passada ainda, acho que semana passada, alguém disse que o Evangelho é uma boa nova porque não é você. Eu acho que foi até o Weber Campos Júnior que eu ouvi falando isso.
o Evangelho é uma boa nova porque não é você, mas alguém teve que pagar. Alguém teve que sofrer a maldição da lei. Alguém teve que pagar o preço da lei. Deus não mudou a maneira de salvar. Deus não mudou a maneira que Ele vê o pecado. Deus não mudou a maneira que Ele encara a ofensa do homem. Não, alguém teve que pagar. Havia um pacto do homem, de Deus com o homem. Havia uma exigência do homem, de Deus para que o homem fosse santo, para que o homem não pecasse. E o homem transgride. Deus não abre mão desse pagamento. Deus não abre mão do cumprimento da lei. Deus não tolera o pecado porque isso afeta a santidade dele. E Deus não deixa, simplesmente apaga o pecado, porque isso seria trair a própria justiça dele. Porque Deus é santo e justo, Ele não pode tolerar o pecado, porque senão ele afeta a santidade dele e afeta a justiça dele, certo? Então Deus cobre o pecado, você vê lá no Salmo 32, Deus cobre o pecado, perdoa o pecado, perdoa a iniquidade, não atribui a iniquidade ao homem, mas alguém levou essa iniquidade. Então o Evangelho é boa nova, porque não é você que leva essa iniquidade, você que crê. Não é sobre você que o peso da lei, o peso da ira de Deus pela transgressão da lei vai cair. Ele caiu sobre Jesus Cristo. Ele toma o cálice amargo, muito amargo da ira de Deus, por nós. Então Deus não muda a maneira de salvar. Deus não muda a maneira que Ele encara o pecado quando no advento de Cristo. Ele apenas muda o destinatário da sua ira, certo? Ele entrega a ira que era sobre nós e ele a joga sobre Jesus Cristo e a justiça que era dele, que é do ato que ele tem de ter vivido uma vida santa e uma morte de cruz, essa justiça ele entrega a nós. E então o que a gente o que eu quero continuar trazendo dessa reflexão é justamente isso, que quando a gente fala de um ato de justiça de Cristo, né, que está mencionado no versículo 18, a gente não pode colocar dentro desse ato apenas a obediência de ter ido ser crucificado. A reflexão que eu quero trazer e que eu insisto em trazer é que o ato de justiça que nós vemos mencionado principalmente no versículo 18, esse ato de justiça de é um ato de justiça sim, porque Jesus vai ter não somente a obediência de ter ido ser crucificado como ovelha muda, se entregando aos tosqueadores, mas também viveu uma vida de cruz, uma vida de obediência. Ele teve uma vida sem pecado, que substitui a nossa vida em pecado, a nossa vida pecadora. Ele teve uma vida também substitutiva. A gente vê da morte substitutiva, da crucificação substitutiva. Então a gente tem que perceber que Jesus, o que Paulo nos diz aqui em Romanos 5, nesse verso 18 em diante, principalmente, é que Jesus teve uma vida de obediência em troca. Ela é vista como ato de justiça em troca da nossa vida desobediente. Veja Romanos 5,19. Veja lá no 19. Porque como pela desobediência de um homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, paralelismo antitético. Adão desobedece e nós herdamos a desobediência. Cristo obedece e nós temos imputado sobre nós essa obediência. A salvação é pela graça, mas graça para você.
Graça para você, meu irmão, que crê em Cristo. Porque para Cristo não foi graça. A graça que você recebe, como dizia Bonhoeffer, ela não é barata. Ela custou muito caro. Por isso que Deus exige um discipulado, um discípulo, que Jesus exige um discípulo que seja fiel, um discípulo que agradeça, que viva uma vida santa, porque não foi uma graça barata. Salvação é pela graça. Alguém bebeu o cálice, Jesus bebeu o cálice, a ira de Deus foi derramada sobre ele. O justo Jesus pagou o custo da lei, que era seu, que era meu, de nós todos, desde Adão, onde a morte já reinava desde Adão. Irineu de Lyon, ele fala você pode pesquisar sobre Irineu de Lyon, recomendo inclusive. Ele fala já dessa encarnação salvífica, não só uma morte salvífica. Então Jesus encarna salvificamente, porque a vida dele era salvífica, foi salvífica. A vida sem pecado fazia parte desse único ato de justiça, que era uma vida de cruz e uma morte de cruz. Novamente eu cito Heber Campos Júnior quando ele fala muito bem, observa, que a gente foi concebido em pecado, mas o nosso substituto, Cristo, teve uma concepção sem pecado. Ele é nascido de mulher, sob a lei. Você vê lá, lembra Gálatas 4. Então a sua obediência atende ao que o Pai deseja e concede a Cristo. Vamos dizer assim, o direito de justiça. O direito de justiça o Pai exige, ele deseja. Então Jesus nasce sem pecado. E aqui eu evoco Calvino, que vai muito bem observar também que a justiça que nos é imputada, ela é exatamente a que Jesus conquistou com a sua obediência. Você entendeu, irmão? A justiça que Deus coloca para nós, para nos fazer detentores, não merecedores da salvação, da vida eterna, é justamente a justiça, exatamente a justiça que Cristo conquistou com sua obediência. Não é a justiça que é inerente a Cristo como pessoa da Trindade, mas a que ele conquistou com sua obediência. Exatamente essa. Agora um paralelismo exato e não uma antitético mais. É isso que Jesus derrama sobre nós, que o Pai derrama sobre nós. A justiça que Jesus conquista com a sua obediência. Aqui no verso 19 mostra que nós temos, você pode olhar comigo, que temos que colocar no nosso relatório. Vamos trazer uma ilustração. O verso 19 ele está dizendo para a gente que o que temos que colocar no nosso relatório que a gente pretende enviar a Deus para ser salvo por obras, nós temos que colocar a obediência à lei. Você vai conseguir colocar isso? Se você quiser pretender enviar um relatório a Deus para explicar o seu merecimento de entrar no céu, você vai conseguir a obediência à lei colocar nesse relatório? Porque é o que Deus exige. Ele não abre mão disso. E citando Calvino novamente, eu digo que não há uma obediência parcial, mas tem que ser uma obediência completa. Então no envelope com seu currículo, para poder entrar no céu, você tem que colocar não uma obediência parcial à lei, mas uma obediência completa à lei. Você consegue colocar isso? Você não consegue. Você não pode colocar uma obediência ela não pode ter o mais ínfimo vestígio de queda de pecado, mas tem que ser uma obediência absoluta. Você consegue colocar isso? Você não vai conseguir. Isso que Paulo está dizendo para nós, isso é o que o Evangelho diz para nós, isso que Calvino diz para nós, isso que todos os reformadores lutaram para mostrar para o mundo, levantados por Deus,
para que fôssemos resgatados das trevas e víssemos que não vamos conseguir colocar no nosso currículo para enviar a Deus. Ao invés disso, pegamos o nosso envelope e colocamos o currículo de Cristo. E Deus decidiu soberanamente aceitar esse envelope com o nosso nome por fora e o currículo de Cristo por dentro. É uma ilustração que é simples, mas eu creio que ela ilustra, claro que a ilustração ilustra, ela explica muito bem isso. Então, você tem que lembrar, um mínimo pecadinho hoje faria com que se você tivesse tido uma vida de 30 anos de justiça, ruísse. Então um mínimo pecadinho faria ruir uma vida de justiça. Então, lembra disso. Cristo viveu uma vida sem pecado. E se o pecado existe antes da lei nos ser dada, como a gente vê no verso 20, a gente vê que a razão da lei é fazer a graça de Deus ser estabelecida na plena revelação do caráter pecador do homem. Entendeu? O pecado existe antes da lei ser dada. Então o verso 20, olha só, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei vem para que a sua ofensa, a ofensa do homem, sobressaia. Como se fosse uma decantação. Ela sobressai. A lei faz com que o pecado e a ofensa se destaque, sobressaia. Ela sobressai. E é isso que o versículo 20 está dizendo. A lei faz com que avulte a ofensa. Só que, então, se a ofensa avulta, ela abunda o pecado. E é aí, nesse extremo sobressair do pecado, onde o pecado abunda, que vem a graça de Deus e superabunda. Homens que se achavam mergulhados na lava quente da destruição, muito antes do advento do Sinai. Agora, com seu pecado transbordando pela revelação da lei, eles encontram em Deus um Deus juiz, implacável em sua justiça, mas um Deus amoroso que faz superabundar a graça. Um Deus amoroso que decide enviar seu Filho e, como diz Isaías 53, versículo 10, se agrada de moê-lo para que a gente seja salvo, que a igreja seja salva, que todo aquele que crê seja salvo. Então nós temos aqui, no trecho que a gente leu de Romanos, exatamente isso, explicando que é por um ato de justiça que somos salvos. E que esse um ato de uma pessoa é tanto sua vida de cruz quanto sua morte de cruz. Eu acho que ficou muito bem claro para a gente poder entender. Não falta tempo para a gente fazer uma exegese maior, fazer uma explicação maior, abordar temas diferentes, trazer alguma referência cruzada. Mas é só a gente lembrar do paralelismo antitético entre Adão e Cristo, onde Adão nos formula, nos deixa de herança, nos lega a condenação e o pecado, e Cristo, com sua vida de cruz e sua morte de cruz, sua vida obediente, avesso ao pecado, aos deleites e prazeres da carne, ele, Cristo, nos lega, nos deixa a herança, a coerência da vida eterna. Tudo isso porque o Pai decidiu soberanamente derramar sobre nós a sua graça. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenha sido edificante,
e que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração. Eu pretendo trazer mais vezes explicações, exposições, porque falar de teologia somente, sem trazer a escritura para dentro dos vídeos, eu acho que fica devendo. Então eu quero trazer bem a escritura como a gente trouxe hoje, obviamente que não como um sermão. Isso não é um pretenso sermão, isso é uma reflexão que a gente faz com a Bíblia a tiracolo, com a Bíblia aberta, para que a gente possa beber na fonte, que é a fonte de vida para os nossos dias. Então, meu irmão, muito obrigado por assistir, muito obrigado por ficar comigo aqui, por me tolerar mais uma vez. A gente está aumentando inscritos, eu agradeço a todo mundo que tem se inscrito, se comentado nos vídeos, tá ok? Não deixa de compartilhar, se inscreve, marca o sininho para você receber as notificações. Então, um grande abraço e que Deus te abençoe.